Então hoje estamos dando aí continuidade ao nosso estudo sobre a cronologia dos evangelhos, né? Estamos aí na sessão 4, de Shavuot a Yom Teruah, da festa de Pentecoste à festa das trombetas. Estamos na parte 10 já dessa sessão. E esse estudo de hoje eu dei a ele o nome de Cura em suas Tzitzi. Vocês vão saber mais para frente o que quer dizer isso. Para quem viu aí o anúncio do estudo de hoje lá na nossa página no Facebook, nós temos 12 eventos que são listados aqui dentro desse estudo. Só que como eu faço sempre, eu não vou abordar os 12 eventos. Eles estão listados aí para que a gente possa fazer a construção da nossa linha cronológica de tempo em que os eventos aconteceram e como eles estão narrados em cada evangelho. Então, foi necessário que eu colocasse tantos eventos aí, porque dentro desse período de tempo, apenas alguns eventos eles tinham realmente um conteúdo relevante dentro da perspectiva do objetivo desse estudo que nós estamos fazendo, né, que, como eu já disse anteriormente, é focarmos no objetivo e no conteúdo da mensagem do Evangelho que Yeshua veio nos trazer. Então, existem muitas coisas importantes que estão aí, mas que, para o propósito do estudo em si, a gente vai acabar passando por cima, mas elas têm que ser listadas para que a gente possa construir essa linha de raciocínio cronológico aí. Então, os eventos que ocorreram aqui, eles dizem respeito à semana 27, da semana 27 à semana 31 de ministério de Yeshua. E o primeiro evento é o evento no qual Jesus acalma a tempestade. Né? Ele está registrado em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 27, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, e Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. A gente poderia virar, né, e falar, né, mas como assim Jesus acalmando a tempestade, tendo poder para acalmar a tempestade, não é um tema relevante? Isso é algo extraordinário, e realmente é algo extraordinário, mas o conteúdo da mensagem que está sendo transmitida ali naquele evento, ele não está diretamente relacionado ao conteúdo do estudo e do propósito do estudo. Então, ele está aqui apenas como uma menção cronológica, mas a gente não vai dedicar tempo para ler os textos ou para estudar os textos. Mas aqui no Facebook está lá a lista cronológica dos eventos. Vocês podem pegar os textos, ler, para que vocês possam ajudar a construir essa linha do tempo aí cronológica. O evento 2 é aquela situação dos endemoniados gadarenos, né? Eu coloquei o título aqui de porcos possessos. Por que porcos possessos? Porque, como nós sabemos, né, os demônios são expulsos daqueles homens que saem ali do sepulcro e são lançados nos porcos. Então, eu escolhi aí esse nome para esse evento. Ele está registrado em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34 e 9, versículo 1. Marcos 5, de 1 a 21. Lucas 8, de 26 a 40. Nesse evento, uma curiosidade que tem neste evento é que Mateus, quando a gente lê a narrativa de Mateus, ele fala que 2 homens que viviam nos sepulcros, eles saíram, né, no momento em que eles viram Jesus se aproximando, os demônios que estavam nele, né, já foram diante dele, se ajoelharam para adorá-lo e para pedir, né, não faça nada com a gente. Mas o texto de Mateus cita 2 endemoniados. Porém, quando a gente vai no texto de Marcos e de Lucas, eles fazem referência a apenas uma pessoa. Isso não quer dizer que existe um erro no texto, mas quer dizer que Marcos e Lucas focaram em um indivíduo apenas que estava se comunicando com Yeshua. Né? Mas, quando a gente analisa as 3 narrativas, fica claro que, na verdade, eram 2 homens. Isso aconteceu, então, numa região chamada região dos Gadarenos, e essa região ela ficava ao norte de Israel, na área chamada de Decápolis, que eram 10 cidades que foram construídas ali pelos romanos, que ficavam na região leste do
das margens do Rio Jordão, e era uma cidade dominada pela população romana, porque as cidades que estavam ali eram cidades romanas. Há alguns décadas atrás foram escavadas nessa região ali de Decápolis um templo de adoração ao deus romano Dionísio, e nesse templo eram oferecidos a ele sacrifícios de porco, né, como um ato de adoração, e aquela adoração no templo ela era banhada a muita embriaguez, muito vinho, muita bebida e muitas orgias sexuais. Então todo tipo de prática abominável a Deus era cometido ali naquele templo em adoração a esses falsos deuses, e de maneira específica nós temos hoje descobertas arqueológicas que mostram que um desses deuses era o deus Dionísio. Então quando a gente vê o contexto da situação ali, né, porque quando a gente para ler a gente pensa assim, mas espera aí, por que estavam criando porcos em Israel se na verdade o povo de Israel não deveria comer porcos? Né? Parece confuso. Mas eles criavam os porcos ali porque esses porcos eram oferecidos no altar do deus Dionísio. No Museu do Vaticano existe uma grande placa de pedra no Museu do Vaticano, onde tem ali um altar de sacrifício de porcos a falsos deuses e com todas essas simbologias de orgias, de bebidas e etc. Isso está lá em Roma, no Museu do Vaticano. Então essa era uma prática comum nessa região, e, portanto, esses porcos eram usados para adoração. Aí, quando a gente lê o texto, a curiosidade também que aparece ali é que os demônios, eles clamam a Yeshua que não os expulse daquela região. Eles não querem sair daquela área. Por que eles não queriam sair daquela área? Muito provavelmente porque eles queriam continuar na prática de atormentar pessoas, né? Essa prática de possessão e de destruir a vida das pessoas. E nada melhor do que um ambiente onde todo tipo de prática abominável era feito para sacrifício a esses falsos deuses. Então, quando Yeshua manda esses demônios saírem daquelas pessoas e entrarem naqueles porcos, a expectativa era que, na verdade, aqueles porcos um dia viessem a ser utilizados em práticas de adoração a seus falsos deuses, e no momento que as pessoas estivessem ali praticando a idolatria, adorando ao seu falso deus, comendo da carne daquele animal abominável, de alguma maneira aquelas pessoas pudessem novamente ser possessas por esses demônios e eles continuassem ali cumprindo o seu papel de trazer tormento, sofrimento e destruição para a vida delas. Então eles falam para Yeshua, não nos expulse aqui dessa região. O texto está em Marcos capítulo 5, versículo 10 e 13, diz assim: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles queriam continuar naquela área. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Então a expectativa desses demônios era fazer morada no porco, para que do porco eles fossem para os humanos. E aí o texto continua e fala, e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Porém, a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos. E afogaram-se no mar. Então, é uma situação que para a terra de Israel não é uma realidade comum, porque o povo, apesar dos erros e dos pecados de Israel, durante o tempo em que Yeshua estava vivendo em Israel, a prática de comer coisas abomináveis não era um dos pecados, eles tinham outros pecados do qual eles deveriam se arrepender, mas o envolvimento com a idolatria a falsos deuses e a prática do comer algo que Deus declarou abominável não era uma prática do povo naquele momento, mas era uma prática dos gentios que moravam nas regiões em torno de Israel, ou mesmo dentro de Israel, e principalmente nessas regiões da Decápolis. Agora, uma coisa que chama atenção aqui, e que a gente deve prestar atenção aqui, é que o porco, todas as vezes que o porco é mencionado na Bíblia, ele é mencionado com um aspecto negativo. Ele é associado a algo negativo.
Nessa situação aqui em particular, ele está associado à adoração a falsos deuses, ao sacrifício a falsos deuses, à idolatria, às orgias, à embriaguez, né? Nesse cenário, ao fato deles serem uma habitação para demônios. Em Isaías, capítulo 65 e capítulo 66, que é uma profecia relacionada ao retorno do Messias e o estabelecimento do seu reino, o texto ele é muito claro e muito específico em falar que o Senhor ele destruirá aqueles que comem o porco e tudo aquilo que é abominável. Então lá em Isaías, novamente o porco é mencionado no aspecto negativo, porque aqueles que estarão comendo aquilo que Deus declarou como abominável, eles estarão se expondo a uma realidade que, na verdade, no lugar de Jesus estar voltando para os resgatar, ele vai estar voltando para destruí-los. Basta você ler Isaías 66 que você vai ver que não tem como interpretar de outra maneira. O texto ele é muito claro. É o retorno de Yeshua para estabelecer o seu reino e para trazer juízo sobre aqueles que insistem em permanecer na prática do pecado. E um dos pecados que é citado ali é o consumo de coisas que Deus declarou abominável. A gente vai tratar disso na próxima semana, faz parte do conteúdo do estudo da próxima semana, então eu não vou prolongar aqui nesse aspecto, mas desde já deixando para vocês aí que o porco, ele, dentro do contexto bíblico, ele está sempre associado a algo negativo, né, algo destrutivo, e não foi diferente nessa situação, e com certeza Yeshua não veio para libertar o porco da sua condição, né, de ser um animal impuro para o consumo. O porco em si, ele é apenas uma criatura. Assim como o boi, assim como o cabrito que nós podemos comer, o porco, o cachorro, o gato, eles também são apenas animais, são parte da criação. E cada um tem o seu propósito dentro da criação. Simplesmente, o boi e o cabrito, ou a ovelha, ou a cabra, eles são animais que o Senhor ele criou e nos deu a possibilidade de usar para o consumo. Porém, o porco, o cachorro, o gato, o rato e outros animais, eles não são apropriados para o consumo. E no momento em que eles estão mortos e você os consome, a palavra de Deus ela fala que essa é uma atitude abominável. Né? Então, não tem problema nenhum você ter o seu gatinho dentro de casa, você ter o seu cachorrinho dentro de casa. E se você quiser ter um porquinho dentro de casa, tem um porquinho dentro de casa, não tem problema nenhum. O problema é não o coma. Simplesmente isso. Mas a gente vai tratar disso no próximo estudo. O evento 3, ele trata de dois aspectos aqui. Eu juntei duas passagens que trata no livro A Cronologia dos Evangelhos, né, que a gente está usando como base aqui dos nossos estudos, e trata dos discípulos de João, que vem até Yeshua e o questiona a respeito do porquê os discípulos de Yeshua não jejuam, né? E aí Yeshua dá uma explicação, né? Como que eles vão jejuar se o noivo está junto com eles, né? É um momento de alegria. Por que eles têm que estar num momento de lamentação, que é a prática do jejum? E uma outra situação que começa a se desenhar aqui é o líder de uma sinagoga, né, o chefe da sinagoga, e o chefe da sinagoga, normalmente, ele é a pessoa que constrói a sinagoga dentro das suas dependências. Eu já trabalhei aqui em uma sinagoga, e a propriedade onde é a sinagoga, que é uma casa, simplesmente uma casa, ela é propriedade de um senhor judeu aqui do bairro. Ele não é o rabino, mas ele é o chefe da sinagoga, ele é o dono da sinagoga, ele é que controla tudo ali dentro da sinagoga, e ele tem o rabino, que é o líder espiritual deles dentro da sinagoga. Então, nessa situação aqui, Yeshua se encontra, né? Na verdade, ele não se encontra, esse líder de uma sinagoga, chefe da sinagoga, vai até Yeshua, sabendo dos sinais e maravilhas que ele estava fazendo por toda a região de Israel, e ele clama que Yeshua vá até a sua casa, porque a sua filha tinha acabado de morrer e ele sabia que Yeshua era capaz de trazê-la de volta à vida. Então Yeshua, vendo a fé daquele homem, se dispõe a ir até a casa dele. Só que aí, no caminho para a casa de Jairo, que é esse chefe da sinagoga, acontece o evento principal do estudo de hoje, que é
a cura em suas tzitzis, que é o evento número 4. O evento do Jairo, eu não falei aí, mas ele está em Mateus capítulo 9, versículo 14 a 19, Marcos capítulo 5, versículo 22 a 23, Lucas capítulo 8, versículo 41 e 42a, ou seja, a primeira parte do versículo. Então ali está descrevendo essas duas situações aqui dos discípulos de João e da filha de Jairo, quando Jairo encontra com Yeshua. E aí quando Yeshua está indo para a casa de Jairo, acontece então o evento 4, a cura em suas tzitzis, que nada mais é do que o evento da mulher com fluxo de sangue, que é também um evento muito conhecido por todos que são familiarizados com a Bíblia e com o Novo Testamento. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22, e Marcos capítulo 5, versículo 24 a 34, Lucas capítulo 8, 42b a 48. O texto nos diz o seguinte: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Isso está em Mateus 5, de 24 a 34, é o início dos textos. Então o que o texto está falando aqui? O texto está falando dessa mulher que por 12 anos ela tinha um problema de fluxo de sangue, ela já tinha tentado procurar ajuda de todas as maneiras, com todos os médicos, ela já tinha usado todo o recurso financeiro que ela tinha para tentar curar o seu fluxo de sangue, e a situação só piorava, ela nunca resolvia. E aí ela ouve falar a respeito desse homem que está andando pela região da Galiléia, da Judéia, fazendo sinais, fazendo maravilhas, ressuscitando pessoas, curando pessoas, e ela pensa, essa é a minha última alternativa. Não tenho outra possibilidade a não ser ir até esse homem, porque eu creio que esse homem é capaz de me curar. E aí o que acontece? Continuando o texto nos diz então, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Imagina a situação dessa mulher. Na realidade do povo de Israel, para quem tem conhecimento da lei de Deus, a vida dessa mulher, com certeza, era uma vida completamente excluída da vida social. Por 12 anos, ela não poderia participar de nenhum evento sagrado, santo, que era feito a Deus. Por quê? Porque qualquer pessoa que tivesse contato com ela, corria o risco de, tocando-a, se tornar impuro, e ao se tornar impuro, essa pessoa não poderia ir no templo, ela não poderia ir lá para participar das festas, para oferecer suas ofertas, para oferecer seus sacrifícios, não poderia fazer nada. Então essa mulher não é simplesmente, ela tinha uma doença. Ela não era, por exemplo, como um aleijado, ela não era, por exemplo, como um cego, que tinha uma deficiência, que tinha suas dificuldades, mas que de certa maneira conseguia ainda conviver em sociedade. Essa mulher não. Com certeza, ela era completamente isolada da população. Eu, morando aqui no meio dos judeus já há praticamente 12 anos, a gente vê como que isso acontece. Já aconteceram algumas situações aqui. Certa vez eu atendi uma senhora judia, e ela era uma senhora já de idade, e eu, ao entregar o troco para ela, ela deixou uma moedinha cair no chão, e ela se inclinou para poder pegar a moeda. Era uma moeda de 1 centavo. E na hora que ela inclinou, ela perdeu o equilíbrio e caiu de rosto no chão. Era uma mulher já idosa, era uma mulher judia. E aí vários judeus que estavam próximos dela viram que ela começou a sangrar o nariz.
E no momento que eles viram que ela começou a sangrar o nariz, todo mundo se afastou. Eu estava dentro do meu carro nesse momento, desci do carro, fui ajudá-la, eu estava diante de uma escola, eu pedi alguém para poder trazer uma cadeira, eles trouxeram a cadeira para sentar a senhora, aí eu pedi para alguém ligar para a ambulância para poder vir, poder prestar socorro para ela. Mas ninguém se aproximava, era como se ela fosse uma leprosa, literalmente, pelo simples fato que ela estava perdendo sangue pelo nariz. Uma outra oportunidade, eu estava na frente tinha acabado de fazer o serviço para um judeu, cheguei na casa dele, o filho dele estava andando de bicicleta, se chocou com a outra bicicleta e também começou a sair sangue do nariz. A atitude natural de um pai, quando você vê isso, é você ir abraçar o seu filho, você pegar no seu filho, tentar identificar. Olha, na hora que o pai viu que tinha sangue, ele de imediato se afastou, foi na cozinha, pegou o papel e entregou na mão do menino quase que assim, ó, de longe. Não encosta em mim porque você está perdendo sangue. Então, existe um extremismo dentro do judaísmo, que é aquilo que a palavra de Deus fala, de fluxo de sangue, relacionado às vezes com o período da separação da mulher e etc., e que, na realidade do povo daquela época, eles deveriam estar atentos a isso, porque se você estivesse num estado de impureza e fosse no templo tocar em algo santo, aquilo poderia trazer consequências fatais para a sua vida. Mas, em uma situação, principalmente hoje, que nós vivemos numa realidade que não existe templo. Os judeus que estão aqui, eles não vão no templo. Porém, eles tentam viver segundo a realidade que existia há 2000 anos atrás. Só que com todo o acréscimo e extremismo que o judaísmo coloca sobre a lei de Deus, em vez deles estarem focados no simples fato de que, se eu tocar na pessoa com um fluxo de sangue, eu estarei impuro até a tarde, mas eu vou me lavar. E ao me lavar, no fim da tarde, eu estarei puro. Em vez deles focarem só nisso, eles levam a um extremo de que eles veem a pessoa precisando de uma ajuda, eles veem a pessoa precisando de um auxílio, precisando às vezes de uma palavra simplesmente para acalmar, no caso de uma criança ou no caso de uma pessoa idosa, e eles procuram manter a distância. Então, se hoje em dia é assim, imagina 2000 anos atrás. Imagina dentro da realidade do povo, que eles sabiam que em poucos dias eles deveriam estar no templo para poder festejar as festas, ou para levar um sacrifício, ou para levar um filho recém-nascido para poder apresentar diante do Senhor. E aí eles sabem que na comunidade, na vizinhança, existe aquela mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher, com certeza, durante 12 anos, ela passou por todo tipo de discriminação e rejeição na vida dela. Ao ponto em que ela usou todos os recursos que ela tinha para tentar buscar a cura. E aí, quando ela não encontrou solução, ela resolveu tomar uma atitude drástica, uma atitude que poderia ter custado a vida dela. Porque o que ela fez? Quando Jairo chega até Yeshua e fala, vem para minha casa que a minha filha está morta. É natural que uma multidão, né? E é uma curiosidade aqui no bairro também, a gente que vive aqui é como se a gente estivesse vivendo há 2000 anos atrás, literalmente. Os judeus, eles não têm televisão, eles não têm acesso, a maioria deles não tem acesso à tecnologia, principalmente as crianças, não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia. Então, os acontecimentos do dia a dia é a televisão deles, entendeu? Se parar um carro do corpo de bombeiro ali, junta 200 judeus na rua para poder ver o que está acontecendo. Se acontecer um acidente de carro, junta, olha, é uma coisa incrível. É criança, adulto, mulher, para todo mundo. É o festival do dia quando acontece um evento. Então imagina naquela realidade daquele tempo. Yeshua estava indo na casa de Jairo para ressuscitar a menina dele que estava morta. O chefe da sinagoga, todo mundo sabia que a filha do chefe da sinagoga morreu e ele está pedindo ajuda para esse cara. Imagina a multidão em torno de Yeshua e aquele espreme, tipo assim, não, eu quero ver o que vai acontecer. E aí aquela mulher, no desespero, ela fala, eu vou entrar no meio desse povo. Só que todo mundo sabia quem era ela. Tipo assim, cara, aquela mulher impura, ela vai vir aqui tocar em mim, ou ela vai tocar num rabino, num homem santo, né? Porque naquele tempo eles já viam Yeshua como uma pessoa santa. Como, apesar da perseguição pelos líderes religiosos, a população em geral, eles viam eles como um homem santo, como um homem, um instrumento de Deus, um profeta. Alguns já chegaram até mesmo a falar, ele é o filho de Davi, ele é o Messias. Então, quando aquela mulher se espreme no meio daquele povo, tornando quem ela tocou impuro, né?
ela estava colocando em risco a própria vida dela. Com certeza ela utilizou algum tipo de roupa que eles não puderam identificá-la, porque senão ela não teria nem chegado perto, e ela vai se espremendo até ela tocar ali na roupa de Yeshua para ela ser curada. E aqui existem alguns pontos que muitas vezes são ignorados pela falta de conhecimento da realidade da lei de Deus, do Antigo Testamento e o contexto que o povo de Israel vivia naquele tempo, que é a questão da tzitzi. Muitas pessoas veem Yeshua, muitas pessoas não, né? A tradição e doutrina cristã, ela apresenta ao mundo a imagem de um Jesus, de um Messias, que veio pôr um fim na lei, que veio nos libertar a nação de Israel, libertar as pessoas do mundo da responsabilidade de ficarem sujeitas às regras, às normas, a mandamentos e tudo mais. Né? Ele veio para pôr um fim nisso, nesse tipo de regra. Só que quando a gente observa o que está acontecendo aqui e o que levou aquela mulher a ser curada, isso aqui deixa claro para a gente que a realidade é outra. A realidade é exatamente aquela que nós vimos até agora no nosso estudo, na nossa série sobre a cronologia do Evangelho. Que, na verdade, Yeshua veio para instruir Israel ao arrependimento por ter se esquecido da aliança de Deus e os conduzir de volta à obediência aos mandamentos. E, de maneira indireta, este episódio nos dá uma prova clara a respeito disso. Quando a mulher vai para poder tocar a vestimenta de Yeshua, dentro dessa perspectiva cristã, de que Yeshua veio para pôr um fim na lei, a única coisa que eles imaginam é o seguinte: até a roupa de Jesus tinha poder. Né? O cara foi lá, pegou na roupa, não interessa se foi na manga da camisa, se foi na borda aqui ia falar vestido, né? Mas não era, da túnica. Essa é a palavra correta. Na borda da túnica, mas aí você faz todo aquele tipo de pregação elaborada, né? O poder, a autoridade, o espírito, o poder que emanava de Jesus, e você fala tudo aquilo, mas você ignora o que realmente é importante, que é o fato de que o que aconteceu com aquela mulher foi um cumprimento profético. Foi um cumprimento profético que está relacionado ao fato de Yeshua ser um homem compromissado em viver em obediência aos mandamentos de Deus. Se você ignora o contexto, você perde o significado. E o significado é o que mais importa para nós. Então, quando a gente vê aquela mulher esticando a mão para poder pegar em alguma coisa, ela não estava pensando só em pegar na roupa dele. Ela não estava pensando só em esticar e tocar nele. Ela tinha um objetivo certo. E a palavra de Deus nos mostra que o objetivo é esse. Ela queria pegar na tzitzi de Jesus. O que são essa tzitzi? Que é o título aqui do nosso estudo. No capítulo 15 do livro de Números, nós vemos pela primeira vez uma situação na lei de Deus no qual uma pessoa ela recebeu a pena de morte por transgredir o sábado. Era um homem que ele havia saído para recolher lenha. Se ele saiu para recolher lenha, ele estaria acendendo um fogo no sábado, né? E, segundo a palavra de Deus, a prática de se acender o fogo no sábado, ela é uma das poucas regras que existem relacionadas ao sábado, que você não pode fazer no sábado. Uma das pouquíssimas regras é justamente não acender o fogo no sábado. Por quê? Porque envolvia todo o trabalho de recolher a lenha, preparar ali aquele... Não era acender um palito de fósforo, né? Era acender um fogo com todas as dificuldades que se aplicavam a acender um fogo naquele tempo. Então esse homem vai para recolher a lenha, ele é pego, é levado até Moisés. Moisés fica meio temeroso. O que nós vamos fazer, gente? Nós nunca matamos ninguém por ter transgredido a lei. Então Moisés leva o caso a Deus e Deus fala para Moisés: Moisés, já não te falei? Você vai levar ele para frente da congregação e esse homem vai ser apedrejado. E ele vai ser apedrejado para que ele seja um exemplo diante da congregação de que eles têm que estar atentos à obediência aos meus mandamentos. Então Moisés foi lá e toda a congregação teve que apedrejar aquele homem.
Quando isso acontece, Deus então estabelece para Israel qual que é a palavra que eu usei aqui? Tá mais para frente aqui, alguma anotação. Um adereço, né? É isso que fala, adereço na roupa? Um detalhe. E Jeová então estabelece ali um detalhe na roupa do israelita para que ele se lembre de guardar os mandamentos de Deus. Isso está descrito em Números capítulo 15, versículo 37 a 41, que diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés dizendo, isso aqui logo depois desse homem ter sido executado: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Milene, pega para mim ali, fazendo favor. A tzitzit ali em cima. Ponha um cordão de azul. Põe um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, que após os vossos olhos, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que Jeová faz aqui? Aquele homem, talvez por um descuido, talvez por ter se esquecido, né, desse mandamento, um relapso de momento, custou a vida daquele homem. Ele, no sábado, estava sem nada para fazer, resolveu acender uma fogueira. Pagou com a própria vida. Então, o que Deus falou? Olha, para que isso não aconteça entre vocês, eu vou estabelecer aqui para vocês que vocês vão colocar nos 4 cantos da sua túnica, vocês vão colocar franjas, e nessas franjas vocês vão colocar um fio azul, para que todas as vezes que você olhe para essas franjas te lembrem de que vocês têm que guardar os mandamentos. Ou seja, se esse princípio, se esse adereço tivesse já estabelecido, talvez no momento que aquele homem levantasse para falar, vou ali colher uma lenha, ele ia pegar na roupa dele, opa, peraí, tem um mandamento aqui que não é para mim lá. E aí ele ia ficar quieto. O que são essas tzitzis? Essas tzitzis são isso aqui, ó. Elas são basicamente isso aqui. Vou tirar uma delas. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4 tzitzis que eu uso na... caiu a outra aqui. Então eu tenho 4 tzitzis que eu coloco nos... toda hora cai um. Que eu coloco nos 4 cantos da minha vestimenta. O que o Senhor mandou fazer então? Ele mandou colocar uma franja com um fio de azul. Isso aqui é uma franja. Isso aqui é uma franja. Então, na roupa de um israelita, ele deveria ter uma franja com um fio de azul. As pessoas, então, elas criaram diferentes modelos para poder criar essa franja. Então, as pessoas fazem aqui uns nozinhos, e aí a pessoa usa de criatividade, a pessoa faz, às vezes, de cores diferentes. Essa aqui, no caso, é uma mais tradicional, ela é branca e azul, mas tem gente que faz com preto e azul, com rosa e azul, com verde e azul, com qualquer coisa e azul. Né? Existem para homens, existem para mulheres que também usam a tzitzit. E você coloca isso aqui nos 4 cantos da sua vestimenta. No caso de Yeshua, não sei como que era, não sei se ela era branca e azul. Com certeza ela tinha que ter um fio azul, porque esse é o mandamento. Mas eu tenho certeza que nas bordas, nos 4 cantos da túnica de Yeshua, existia uma franja com uma linha azul. E por que isso aqui é importante? É porque existe uma profecia de que o Messias traria cura na borda das suas vestimentas. E aquela mulher, com certeza, ela sabia dessa profecia. E o que levou ela a colocar sua vida em risco, tomando uma decisão desesperadora de se meter no meio daquela multidão, até ela esticar a mão e agarrar a tzitzit de Yeshua, foi o fato dela conhecer essa profecia bíblica. Essa profecia ela está em Malaquias, capítulo 4, versículo 2.
Só que antes de ler Malaquias, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 9. Nós lemos Números capítulo... Primeiro nós lemos Marcos, né, o relato da história da mulher em Marcos, e agora eu quero ler Mateus, porque Mateus ele fala algo que Marcos não fala. Porque Marcos fala que ela tocou na roupa de Yeshua. Marcos e Lucas, ambos falam que tocou na roupa. Mateus é um pouco mais detalhado. Mateus 9, 20 a 22 diz o seguinte: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa. Ele é bem específico, porque dizia consigo: se tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. A palavra traduzida como orla, aqui em Mateus 9, versículo 20, é a palavra kraspedon, palavra grega kraspedon, que literalmente significa franjas. Mateus está nos dizendo que aquela mulher ela não tocou na roupa de Yeshua, ela tocou nas franjas de Yeshua. Que franjas são essas? Números capítulo 15. As tzitzis. Foi isso aqui que a mulher segurou. E por que ela fez isso? Porque na mente dela ela sabia. Existe uma profecia que o Messias traria cura na franja, na borda das suas roupas. E se esse homem, que todo mundo está falando a respeito dele, for o Messias, ele é a minha última chance de ser curada. E ela vai então e realmente é curada. A profecia está em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que nos diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça se referindo ao Messias. E cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Peraí, Marcelo, mas não está falando nada de franja aqui. Está falando que ele vai trazer cura nas asas. Né? O Messias tem asas? Não tem asas. Mas quando a gente vai lá no hebraico, e é por isso que é importante quando a gente lê o texto bíblico, a gente precisa contextualizar, a gente precisa entender a história, a gente precisa entender a geografia, a gente precisa entender a questão linguística. E hoje a gente não precisa ser nenhum especialista. Né? Eu não falo grego, eu não falo hebraico, mas hoje em dia a gente tem ferramentas que nos ajudam a entender. Né? Eu não sou arqueólogo, mas a gente consegue acesso a informações de arqueologia, a gente consegue entender o contexto, né? E isso nos ajuda a ter uma compreensão maior do texto. Então, o texto que diz aqui que o sol da justiça traria cura em suas asas, a palavra asas, usada aqui em Malaquias, ela é a mesma palavra traduzida lá em Números capítulo 15 como bordas. As bordas, na verdade, eram as quinas da túnica. A túnica de um judeu, ela era praticamente um pano com um buraco no meio, onde ele enfiava a cabeça e ela ficava um pano aqui com 4 quinas, na frente e atrás. Então a ordem era que, inclusive os judeus de hoje, eles ainda usam essa vestimenta, só que eles usam ela por baixo. Eles usam ela e aí eles colocam a camisa por cima, colocam tudo por cima e deixam só as franjas do lado de fora, e a grande maioria dos judeus hoje em dia, eles não usam a franja com o que o mandamento manda, né? Que é a linha azul, eles usam ela completamente branca. E aí vai perguntar a eles o porquê, mas eles não usam da maneira como deveria. Mas naquela época, a única vestimenta era essa, era um pedaço de pano, você colocava a cabeça ali, ficava um pano na frente, você amarrava ele pela cintura, e ele tinha essas 4 pontas onde eram colocadas essas franjas. Então, lá em Números 15, a palavra canaf, ela significa bordas. Nas bordas, na canaf da sua túnica, você vai colocar as franjas. E lá em Malaquias, capítulo 2, ele está falando que o sol da justiça trará cura nas suas canafes, nas suas bordas. E o que tem na borda? A franja. E o que Mateus falou que a mulher agarrou? A franja. Então foi exatamente algo parecido com isso. Não exatamente isso, mas algo parecido com isso. E exatamente com o mesmo significado disso que levou cura para aquela mulher. Portanto, segundo Malaquias, o sol da justiça
termo que se refere ao Messias prometido, traria cura nas bordas da sua vestimenta. A mulher, então, conhecedora dessa profecia, sabia que se aquele homem, chamado Yeshua, fosse o Messias, tão esperado pelo povo de Israel, com certeza ele traria curas nas suas tzitzis e ela finalmente sairia daquele sofrimento. Esse acontecimento ele não só confirma que Yeshua é o Messias, segundo profetizado lá em Malaquias, como ele é um grande testemunho do seu comprometimento em guardar todos os mandamentos do Pai, inclusive o mandamento de se usar a tzitzi. Algo que a gente poderia virar e falar assim, insignificante. Para que Yeshua vai usar algo que o único propósito dele é lembrar as pessoas de guardar os mandamentos? E aí a gente questiona, né? Primeiro, ele é o Filho de Deus. Ele era cheio do Espírito. Ele não precisava de nada para lembrar ele. Mas ele veio para obedecer. E se ele estava aqui como homem, ele estava sujeito a tudo aquilo que todos os homens estão sujeitos. E uma das ordenanças estabelecidas por Deus era que você utilizasse nas bordas das suas túnicas a tzitzi. E ele, sendo obediente em tudo, foi obediente até nisso, mesmo que ele não precisasse disso. Agora, se ele não tivesse usado isso aqui em obediência, sabe o que ia acontecer? Ele não poderia cumprir a profecia de Malaquias capítulo 4, porque as franjas não estariam lá. Então, tudo o que Yeshua fez, ele fez para cumprir o propósito de Deus em manifestar a sua vontade aos homens, inclusive mostrando que ele veio para ser fiel nos mínimos detalhes. Lembrando que um dos temas que nós tratamos recentemente é Mateus capítulo 5, onde ele fala que ele não veio mudar nem uma vírgula da lei, nem a menor rabisco da lei vai ser omitido, enquanto todas as coisas, todas as profecias descritas na lei e nos profetas não tiverem sido cumpridas. E a observação da tzitzi, ela é um exemplo disso. O que fala lá em Números? Lembrando aqui o que fala lá em Números. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andeis vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais. E santos sejais ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. O fato de Yeshua usar isso aqui prova que ele acreditava nisso aqui. É a prova que ele acreditava. Ele não usaria isso aqui se ele não acreditava. Imagina aquele Yeshua, aquele Jesus que veio pôr um fim na lei, usando algo que tem o propósito de mostrar que você é obrigado a obedecer à lei. Não faz sentido nenhum. Seria uma contradição ambulante. Seria um grande hipócrita. Olha, não se preocupem. Inclusive, nós vamos ver isso na próxima semana. Tenham isso aqui em mente, e na próxima semana nós vamos tratar daquela passagem no qual muitas pessoas usam para falar que Jesus disse que nós podemos comer qualquer coisa. Né? Jesus disse que entra na boca do homem, ele o que entra não contamina o homem, mas é o que sai do homem. Ah, viu? Jesus não falou que eu posso comer porco. Jesus falou que eu posso comer cachorro, que eu posso comer rato, que eu posso comer cobra, sapo e qualquer outra coisa. Né? As pessoas usam aquele texto para justificar uma prática que na lei de Deus ela é abominável. Só que aquele homem que falou aquelas palavras e que eles interpretam aquelas palavras como se fosse uma liberdade para se transgredir a lei, era um homem que usava isso aqui. Usava isso aqui para lembrar a ele e para mostrar ao povo de Israel que, na verdade, eles deveriam andar em obediência a todos os mandamentos de Deus. Eles não deveriam se esquecer disso. Por quê? Porque é obedecendo os mandamentos de Deus que eles seriam um povo santo, como Deus é santo. Então, seria uma total contradição se as pessoas compreendessem o contexto daquele homem Jesus, daquele homem Yeshua, ensinando aquela multidão, eles jamais colocariam nele, na boca dele, uma palavra que na verdade estava indo contra a lei, porque a vida dele, o dia a dia dele, a maneira dele se vestir era uma declaração ao mundo que eu vim obedecer o Pai. Eu vim ensinar as pessoas a obedecerem o Pai. E aí as pessoas têm coragem
de pegar uma fala dele e falar, não, ele veio para falar que você pode comer aquilo que o pai declarou abominável. É uma incoerência total, é uma mentira. Nós crescemos em uma mentira. Jeremias fala disso, não está aqui no texto, mas eu quero fazer questão de ler, se eu achar. Jeremias, capítulo 16 ou capítulo 19? Deixa eu me ver aqui. 16, não, é 19. Não é 19. Será que não é 19 também? Acho que não é. Jeremias, cadê você, Jeremias? Não, é 16. Jeremias 16, tá certo. Jeremias 16, 18. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e vaidades em que não havia proveito. Porventura fará homem deuses para si, e contudo não são deuses. Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Jeová. Ou seja, é uma profecia para os últimos dias. Nos últimos dias, os gentios sairão dos 4 cantos da terra e eles virão a Jerusalém, como é profetizado pelo profeta Isaías também, para aprender a lei do Senhor, para aprender a andar no caminho do Senhor, e eles vão reconhecer, me ensinaram mentira. Agora, reconhecer que nós fomos ensinados mentiras não é um ato para se envergonhar. É um ato, arrependimento é um ato louvável. Arrependimento é o que nos dá vida, arrependimento é o que nos salva. Oportunidade que Deus nos dá de reconhecer. Eu aprendi mentira e eu quero mudar a minha realidade, isso é algo para ser elogiado. Mas parece que as pessoas elas têm medo de reconhecer que o que elas aprenderam não é compatível com a palavra de Deus. Elas têm, não, se eu admitir isso, que é verdade, eu vou estar reconhecendo que eu errei. Qual o problema? O Messias veio justamente para nos capacitar a reconhecer que nós erramos. E às vezes nós erramos por termos sido instruídos de maneira errada. Nós não tínhamos o conhecimento, hoje nós temos. Então quando a gente olha para essa imagem de um Messias, de um Jesus, de um Cristo, que veio destruir a lei, e aí quando a gente começa a estudar com profundidade, levando em conta o contexto, a gente entende, compreende que não é compatível, de que esse Jesus contra a lei, esse Jesus que veio pregar a anomia, a rebelião contra a lei, ele é um Jesus que não é compatível com o Jesus que o texto bíblico me revela, para que eu vou permanecer no erro? Para que eu vou permanecer no pecado? Por que eu vou permanecer seguindo doutrinas e tradições de homens que vão me conduzir à destruição? A expectativa de Deus é que nós nos arrependamos. É o que está escrito também lá em Deuteronômio capítulo 30. Que um dia, quando os filhos de Israel estiverem dispersos entre as nações do mundo, tiverem perdido a sua identidade, estiverem adorando aos falsos deuses, eles vão reconhecer, gente, eu preciso voltar para o meu Pai, eu preciso voltar para o meu Deus, eu preciso guardar os mandamentos dele. E é no momento em que o Senhor vê no nosso desejo o coração de retornar para ele, não é retornar para sistema religioso, não é retornar para uma denominação, não é retornar para uma regra, ou pior, não é trocar de sistema religioso para ir para outro sistema religioso, sair do cristianismo para ir para o judaísmo, não é para fazer isso, é retornar para o Pai, para a sua palavra, submissão única e exclusiva a ele. No momento que ele vê que as pessoas estão com intenção no coração de fazer isso, lá em Deuteronômio 30 fala, eu vou vir, então eu vou resgatar vocês. Eu vou sarar vocês, eu vou te curar, eu vou reestabelecer vocês na terra, e eu vou vir e vou estabelecer o meu reino junto com vocês, e vocês reinarão junto comigo. Então, não é vergonha nenhuma reconhecer que o Jesus que nos foi apresentado até hoje não é o Jesus coerente com o Jesus bíblico. O pior é nós continuarmos vivendo numa mentira, e no dia que nós nos encontrarmos com ele, nós ouvirmos aquelas tristes palavras, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que rejeitam a lei, eu não vos conheço.
Ah, mas nós fizemos milagres, sinais, profetizava, eu tocava na equipe de louvor, eu entregava folheto na praça, fiz de tudo. Não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a anomia. Portanto, Yeshua, ele claramente, o uso da tzitz é um testemunho diante de nós do que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar fidelidade, porque ele era fiel. 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Será que nós devemos usar isso aqui em matéria de futebolística? Eu sou atleticano. Né? Hoje em dia eu não dou muita importância para isso, não. Mas antigamente levava mais a sério. Mas isso aqui é branco e é azul. Eu acho dificuldade para mim colocar. E além disso, né, brincadeiras à parte, mas não é tão brincadeira assim. Além disso, eu vivo no meio de uma comunidade de judeus. Eles, quando me veem usando isso aqui, muitos deles ficam assustados, né, me questionam, mas alguns fazem cara feia. E viram e falam assim, isso não é para você, isso é para nós. Por que você está usando isso aí? E aí eu tenho a oportunidade de dar o testemunho para eles. E eles reconhecem. Um deles, uma vez, ele usava branca. E eu dei o testemunho para ele e falei com ele, por que você está usando branco? O mandamento não é para usar branco. Se você quer ser fiel, use azul. E hoje eu vejo ele andando na rua, ele é um dos poucos aqui do bairro que usa ela com a linha azul. Um dos poucos, num bairro com milhares de judeus ortodoxos. Então, isso aqui ele nos ajuda a dar testemunho de que aquilo que Israel deveria cumprir, eles não cumpriram. Mas aqueles que foram salvos através do Messias e que creem no Messias e que querem andar como o Messias andou, procuram andar em fidelidade diante do Pai, sendo obediente a todos os mandamentos, e dessa maneira eles dão testemunho diante do mundo e colocam de vergonha aqueles que deveriam estar cumprindo esse papel, que é o povo judeu, e não estão. Eles estão mais preocupados com a quipazinha na cabeça dele, que Deus nunca mandou, do que usar isso aqui que é um mandamento bíblico. Infelizmente, muitos que buscam se libertar da tradição errada que aprenderam no cristianismo, em vez de retornarem para a verdade que nos ensina isso aqui, vai para o sistema religioso que manda pôr quipazinha na cabeça. Então, como eu disse na minha oração no início do estudo, nós estamos, essa semana agora nós estamos iniciando ali, algumas pessoas já iniciaram a celebração da Páscoa, está começando hoje à noite, estaria começando hoje à noite, na verdade, para mim vai estar começando amanhã, mas é um período no qual nós temos que refletir e ver qual tipo de fermento que está dentro das nossas vidas, e dentro da perspectiva de Yeshua, fermento são tradições de homens, que na verdade não veio de Deus, que na verdade só serve para poder encher a massa, inchar a massa, e às vezes até mesmo torná-la inútil. A gente, para Deus, nós devemos ser, como Paulo fala lá para os Coríntios, uma massa sem fermento, a massa sem qualquer tipo de contaminação. E uma dessas contaminações, entre tantas, tem o pecado, tem a maldade, tem a malícia e etc. Uma dessas contaminações é tradições e doutrinas de homens, sistemas religiosos, que tornam a lei de Deus sem efeito e nos tornam escravos deles, escravos de homens. Jesus ele veio para nos ser exemplo. O exemplo de como viver uma vida de fidelidade diante de Deus. E não para ser uma desculpa de que nós não precisamos ser fiel. Ah, Jesus foi, eu não preciso ser. Não, porque ele foi, eu tenho que ser. Evento 5. A ressurreição da filha de Jairo. Mateus 9, 23 a 29. Marcos 5, 35 a 43. Lucas 8, 49 a 56. Após o incidente da mulher, aquela multidão, todo mundo espremendo, eu quero ver o que ele vai fazer. Yeshua entra dentro da casa, manda todo mundo sair. Não foi uma coisa pública, não quis aparecer. Pessoal, gente, a menina, ele ainda deu uma desculpa ainda. Ele ainda virou o pessoal e disse aqui, pode ir embora que a menina está só dormindo. E aí o pessoal saiu rindo. Não, a menina está morta. É lógico que ela não está dormindo. Aí ele chega, levanta a menina, aqui, vai, levanta, vai comer alguma coisa. E por quê? Porque ele não estava em busca de fama. Ele não estava em busca de ser glorificado por ninguém. Ele estava em busca de cumprir o propósito para o qual ele veio, que é conduzir Israel ao arrependimento. É isso que ele veio fazer. E ele não queria que ninguém ficasse... Olha, inclusive ele fala inúmeras vezes, olha, não sai espalhando isso aqui para ninguém.
Infelizmente tem gente que está em torno de chamar atenção, de fama, mas a única coisa que a gente tem que ter o interesse é de conduzir pessoas à obediência. Conduzir pessoas a compreenderem que Deus ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos conduzir a uma vida de obediência e fidelidade a Ele. Foi para isso. Ele não veio morrer pelos nossos pecados para que o pecado passasse a não ter importância nenhuma. Para que a gente tivesse um passaporte livre para cometer os pecados que a gente quiser, porque nós temos uma passagem garantida para o céu. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para nos conduzir a uma vida em obediência diante de Deus, guardando os seus estatutos e juízos, como está lá em Ezequiel 36. Evento 6, a cura de 2 cegos e um mudo. Mateus 9, 27 a 34. Aqui nessa passagem o curioso é que Yeshua cura 2 cegos. Eles veem Yeshua andando pela rua, começam a segui-lo, e aí ele entra para dentro da casa, e eles entram dentro da casa, e ele os cura de uma maneira privada. E ali dentro daquele ambiente privado, sem muita testemunha, sem nada, o texto nos diz que ele toca nos olhos dele e fala, vocês estão curados. E eles foram curados. É importante a gente ter isso em mente, porque mais para frente nós vamos nos deparar com uma outra cura de um cego, no qual é uma cura pública. As pessoas estavam ao redor de Yeshua. E ele poderia simplesmente ter colocado a mão e ter curado, mas ele escolhe fazer algo diferente. Vocês, já vou dar aqui o spoiler, né? É quando ele cospe no chão, faz barro e passa barro no olho daquele homem. Por que que em um momento ele cura apenas colocando a mão e no outro momento ele cura fazendo barro? Vocês vão entender quando a gente chegar lá nesse episódio. A gente chega aqui no evento 7. Retorno a Nazaré e a vilas vizinhas. Mateus 13, 54 a 58 e 9, 35 a 38. Como a gente já falou anteriormente, Mateus não é uma narrativa cronológica. As coisas às vezes estão fora de ordem, né? Por outro lado, Marcos e Lucas são cronológicos. Então, a gente consegue compreender essa diferença em Mateus ao ver que o evento está descrito em Marcos 6, de 1 a 6. E aí a gente consegue ajustar Mateus. Mateus 9, 35 a 38 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai. Milene, tá ligado aqui? Eu recebi uma mensagem aqui de problema na energia. Tá não, né? Então tá bom. Desculpa aí, gente, é que apareceu uma mensagem aqui no celular falando que está acabando a bateria. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, 35 a 38. Aqui a gente vê Yeshua colocar em prática vários aspectos que nós já tratamos durante toda essa série até hoje, né? Ele estava nas sinagogas, ele viu que o povo estava como ovelhas perdidas, sem pastor, isso está lá em Ezequiel capítulo 34. E aí ele vem então ao encontro dessas pessoas que estão dispersas, que estão perdidas, que estão sem rumo, e ele vem para pregar o evangelho do reino a elas. E ele pede aos seus discípulos, para que os seus discípulos orem, para que Jeová levante mais ceifeiros, a fim de que eles possam atingir o grande campo que ainda, a grande seara que tem para que a obra seja feita. Naquela realidade em que Yeshua estava, ele ainda estava limitado ao território de Israel. E ainda assim já era grande para ele. Tanto que nós vamos ver aqui no próximo evento que ele envia os 12 para cumprir esse mesmo propósito. Só que a visão dele ela era muito maior. Porque quando chega lá em Mateus 28, onde ele estabelece a grande comissão, eles já vão para fora das regiões de Israel, né, para atingir o mundo todo. Então isso que está descrito aqui em Mateus capítulo 9, nós somos parte disso aqui.
Nós somos a resposta para essa oração aqui. O Senhor clamando para que ele levante pessoas para ser levado à seara. E cada um de nós temos a nossa responsabilidade de cumprirmos o nosso papel. Cada um dentro da sua habilidade, dentro da sua característica e dentro do dom que Deus te deu, nós temos a responsabilidade. De quê? De levar a mensagem do Evangelho do Reino às ovelhas perdidas da casa de Israel que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra. É isso que nós estamos fazendo aqui. A gente tratou disso já em vários estudos para trás. Esse é o objetivo central da mensagem de Yeshua. Ah, Marcelo, mas e os gentios? Os gentios, aqueles gentios que são originalmente gentios, porque nós sabemos que entre as nações da terra existem muitas pessoas que de uma maneira ou de outra estão ligadas geneticamente, biologicamente, às 10 tribos de Israel, ou melhor, às 12 tribos de Israel, e nem mesmo sabem que são. Mas mesmo aqueles que não têm ligação biológica nenhuma, ao essa mensagem ser levada aos 4 mundos para trazer de volta para casa as ovelhas perdidas, essas pessoas também terão a oportunidade de ouvir, crer, se arrepender e fazer parte de Israel. A mensagem do Evangelho, a obra do Messias, ela é específica para Israel e através de Israel alcançar o mundo. E nós hoje estamos cumprindo, né, ou devemos estar cumprindo o nosso papel de participarmos dessa obra de alcançar o resto do mundo. Evento 8. Jesus envia os 12. Mateus 10, versículo 1 a 11, versículo 1. Marcos 6, 7 a 13. Lucas 9, 1 a 6. Então aqui, o início dessa grande comissão, Yeshua, então, agora passa a ter os 12 trabalhando juntamente com ele. Ele os instrui, então, a ir por toda a terra de Israel, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas, libertando as pessoas. E o curioso é que aqui ele faz uma recomendação muito clara. Não vá aos gentios, não vá aos samaritanos, não se misture. O objetivo neste momento específico são as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a eles que vocês têm que levar a mensagem. E uma outra característica que ele fala, que é importante aqui, é que ele fala o seguinte: se vocês entrarem em um local e essas pessoas não quiserem dar ouvidos, não perca tempo com elas. Sacode a poeira do seu pé e vai embora. Infelizmente, muitas vezes nós nos encontramos envolvidos em debate, em bate-boca, que não vai ter proveito nenhum, porque nós sabemos que a outra pessoa, ela não está interessada em estudar. Ela não está interessada em examinar. Quando eu faço os meus estudos aqui, eu não estou querendo obrigar ninguém a acreditar como eu. Então, qualquer um tem o direito de acreditar no que ele quiser, de seguir o que ele quiser seguir. O que eu proponho para as pessoas é que elas examinem. Esse é o mínimo que elas podem fazer. Isso é o exemplo que os bereanos nos dão. Tudo que eles ouviam de Paulo, eles examinavam nas escrituras para ver se era realmente assim. Então, o que eu tento levar para as pessoas é que as pessoas elas compreendam a sua responsabilidade de examinarem aquilo que está sendo colocado para elas. Só que, às vezes, nós nos encontramos em uma situação que, quando você vai conversar com a pessoa e vai apresentar, a pessoa, em alguns momentos, você percebe que a pessoa está trocando uma ideia, tentando apresentar justificativas, mas ao mesmo tempo ela está aberta para questionar, para examinar. Ótimo. Se amanhã ou depois ela continuar com a convicção dela, ótimo, não tem problema nenhum. Você vai dar conta de você mesma diante de Deus, eu vou dar conta de mim diante de Deus, e nós devemos caminhar segundo as nossas próprias convicções. Eu não tenho que viver minha vida porque ninguém me falou como eu tenho que viver, e também eu não vou obrigar ninguém a viver do jeito que eu acho que tem que viver. Agora, se você entra numa conversa, num diálogo, onde você vê que o negócio virou bate-boca, e que a única coisa que a pessoa está querendo fazer é rebater o que você disse, e ela não tem interesse nenhum em examinar nada, não perca tempo. Sacode a poeira e vai embora. A gente às vezes acha que nós somos melhores do que Jesus. Não, eu sou paciente, eu insisto, eu tento, eu não vou desistir nunca. Gente, Jesus mandou você desistir. Ele falou, sacode a poeira e vai embora. O que você está fazendo aí ainda? Você está perdendo tempo. Você, de repente, poderia estar conversando com outro que está aberto para dialogar, para examinar, para estudar.
E você está perdendo tempo com alguém que não quer, simplesmente não quer. Às vezes é o seu melhor amigo que não quer, às vezes é o seu familiar que não quer, o seu irmão, seu pai, sua mãe. Não perca tempo. Uma das passagens aqui, eu não anotei, mas está dentro do contexto aqui, acredito que é nessa mesma aqui, ele vira e fala o seguinte: não pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão dentro da casa, e às vezes vai acontecer. Às vezes, por amor à verdade, nós vamos nos dividir. Ah, mas não, eu tenho que viver em harmonia com todo mundo, eu não posso me dividir. Peraí, isso é melhor do que Yeshua? Porque Yeshua falou que ele vai dividir. Falou que vai... É lógico que eu não posso deixar que isso faça com que eu seja desrespeitoso, que isso faça com que eu esqueça do meu relacionamento, do meu vínculo familiar. Mas eu não posso comprometer a minha vida e a minha fidelidade ao Pai por causa das minhas conexões familiares e deixar que ela se torne mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Se chegar o momento em que eu tenha que comprometer o meu relacionamento com Deus por causa de família, infelizmente, paciência. Eu vou ter que permanecer na minha fidelidade. E Yeshua deixa isso muito claro. Com certeza está dentro desse contexto aqui, dessas passagens, quando ele envia os 12. Ele avisa para eles: olha, já avisa para o povo, eu não vim para poder trazer paz para ninguém, não. Não acha que a coisa vai ser fácil, não. Então a gente tem que entender isso. Uma dessas passagens está em Mateus 10, 12 a 14, onde ele diz: e quando entrares naquela casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E aí o texto, na verdade, continua. Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas casas, para essa cidade. Né? E, infelizmente, vai ter menos rigor para os habitantes de Sodoma do que para algumas pessoas que hoje em dia nós convivemos com elas e simplesmente elas não querem escutar. Elas querem simplesmente viver religião. Ah, não interessa. Seja católico, seja batista, seja presbiteriano, seja mormon, seja judaísmo, seja o que for. O cara está bitolado com aquilo ali e você pode mostrar textos óbvios, claros, inquestionáveis, ele não quer ver. Paciência. Sacode a poeira, não perca tempo. Não acha que você é melhor do que Jesus sendo bonzinho demais, não. Ele falou que veio trazer espada e ele mandou sair, vai embora, sacode e larga para trás. Gente, tem gente que vai para o inferno, não adianta. Tem gente que é filho do diabo, vai para o inferno, vai escolher ir para o inferno, não se agarre a ele porque você vai junto. É igual quem morre afogado. O cara está morrendo afogado, você vai tentar salvar ele, ele te estrangula e te puxa para baixo. Você vai continuar? Infelizmente, às vezes você tem que empurrar. Isso acontece. Quem tenta salvar uma pessoa se afogando, às vezes ela tem que empurrar a pessoa e tentar deixar a pessoa se afogar para ela pegar. Porque se ela tentar salvar enquanto ela está se debatendo, ela mata junto, morre junto. Então, às vezes, você tem que deixar a pessoa se afogar para na hora que ela estiver morrendo, ela voltar para você e falar: aquele dia você me falou isso, realmente, hoje eu estou... então tá bom, então agora nós podemos conversar. Mas não perca tempo a se abraçar em quem só quer brigar e discutir e bater boca. Evento 9, a morte de João. Mateus 14, 1 a 12, Marcos 6, 14 a 29 e Lucas 9, 7 a 9. Então aqui fala a respeito da morte de João, narrando ali as coisas que aconteceram quando ele morreu. Evento 10, o retorno dos 12 e a multiplicação dos pães. Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, 10 a 17 e João 6, 1 a 15. Então aqui, pela primeira vez, né, nós vimos aqui já há bastante tempo os 4 evangelhos narrando a mesma coisa. Lá no início nós vimos também algumas situações, mas pela primeira vez agora, depois de muito tempo, João volta a entrar na narrativa. Nessa situação, os 12 acabam de retornar da sua missão, relatam para Yeshua as coisas que aconteceram, uma multidão se ajunta a eles ali no monte e ele multiplica pela primeira vez os pães para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Dentro aqui desse contexto, esse é o único milagre, não é o único evento, mas é o único milagre
registrado pelos 4 evangelhos. É o único milagre. E esse milagre, ele é o ponto que nós usamos para estabelecer a cronologia dos evangelhos. Então você coloca todos os evangelhos alinhados neste momento, neste tempo exato, neste momento exato, e a partir daí você consegue organizar e encaixar os eventos para construir essa linha do tempo das 70 semanas. A gente já tratou disso aqui na introdução da série, quando a gente fala a respeito de João, capítulo 6, versículo 4, que segundo aquilo que a gente já tratou, é um texto que foi acrescentado aos manuscritos a partir do século IV, ele não existia nos primeiros séculos, as evidências deixam isso muito claro, e ele foi acrescentado para poder suportar a ideia de 3 anos e meio de ministério de Yeshua, o que não é compatível com a leitura do texto bíblico, quando nós, de maneira correta, excluímos esse texto. Então aqui, inserido aqui nessa passagem, tem João capítulo 6, versículo 4, mas a gente já tratou disso lá na introdução, então eu recomendo, quem quiser entender esse problema de João capítulo 6, que vá lá na introdução da série e assista. Se eu não me engano, é a segunda introdução, mas vale a pena ver as 2 introduções se vocês não viram. Na verdade, se vocês não viram os episódios anteriores, eu recomendo que vocês assistam todos os episódios antes de vir até mesmo assistir ao vivo. Porque você vai pegar a coisa pelo caminho. Tudo aqui está interligado, tudo. Quem está vendo o estudo desde o início, no momento em que eu falo alguma coisa aqui, ele já liga em algo que a gente já viu lá atrás. Está tudo interligado. A gente está contando aqui, gente, a história de Yeshua caminhando, vivendo, praticando, se relacionando. Então as coisas estão sempre conectadas. Algo que ele fez há 2 meses atrás tem reflexo no que a gente está falando aqui hoje. Então, se você não viu os episódios anteriores, eu recomendo, acho que seria melhor você assistir os episódios e no momento que você conseguir chegar junto com a gente, aí você passa a assistir ao vivo. Porque caso contrário, você está perdendo muita coisa. Muita coisa talvez você esteja falando aqui de uma maneira bem breve. Você teria um conhecimento muito mais profundo se já tivesse assistido, e por não ter assistido e só querendo ver ao vivo, você perde. Então, voltem, assistem tudo, e na época que você chegar, e aí, já assisti tudo, e agora sábado tem um novo estudo. Aí você começa a assistir ao vivo com a gente. Evento 11. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22 a 23. Marcos 6, 45 a 52. João 6, 16 a 21. Então, é o episódio. Jesus anda sobre as águas. Então, depois da multiplicação dos pães, ele sobe para uma montanha, os discípulos vão para dentro do barco, e ele vê ali de noite, ele vê que o vento começa a ficar forte e tal, e aí é aquele episódio ali que ele anda sobre as águas, e eles ficam assustados, etc. Evento 12, a cura em suas tzitzis, parte 2. Mateus 14, 34 a 36, Marcos 6, 53 a 56, João 6, 22 a 24. Mateus fala o seguinte: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. Ou que eles pudessem tocar na canaf da sua roupa. Na tzitzi, né? Na franja que está ali na canaf da roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Mateus 14, 33 a 36. Novamente, o cumprimento aí da profecia lá de Malaquias 4, 2. Então, após o evento da cura da mulher, com fluxo de sangue, a fama se espalhou e as pessoas sabiam que, conforme profetizado por Malaquias, Yeshua trazia cura nas tzitzis da borda da sua veste. Aquele adereço criado pelo próprio Deus para lembrar as pessoas de viverem
em fidelidade à sua lei e aos seus mandamentos, era o instrumento estabelecido por ele para gerar a cura. Então imagina, quando Deus entrega a aliança para o povo de Israel, ele fala, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês forem fiéis à minha aliança, vocês serão abençoados. As enfermidades que estão sobre os egípcios e sobre os outros povos não virão sobre vocês, e vocês serão um povo abençoado na terra. Por outro lado, se vocês se desviarem dos meus mandamentos, todas estas maldições cairão sobre vocês. Vocês serão doentes, vocês serão pobres, vocês vão ter que pegar emprestado, vocês serão perseguidos, odiados, dominados. Tudo vai acontecer de ruim para vocês. Infelizmente, Israel escolheu a desobediência. E aí, quando Yeshua entra em cena, com as suas tzitzis, aonde que a pessoa tinha que tocar para poder ser curada, para ela ser restaurada de um estado de maldição e retornar para um estado de bênção, naquilo que tem o significado da obediência aos mandamentos de Deus. Não é por acaso. Não é por acaso. É porque Yeshua veio instruir para retornar para isso. Porque nisso, aqui, a palavra de Deus ela é muito clara. Na obediência, não é nisso aqui. Isso aqui é um objeto. Isso é uma coisa para nos lembrar. É o que isso aqui significa na nossa vida. Não adianta nada você ter isso aqui na sua vida e for praticar adultério. Assim como não adianta nada você ser circuncidado e não guardar os mandamentos. Por isso que Paulo fala que a circuncisão e a não circuncisão não tem valor algum. Por quê? Porque se você é circunciso e vive na prática do pecado, a circuncisão só não vale nada. Por outro lado, se você é incircunciso, mas busca viver em obediência a Deus, a sua incircuncisão ela é feita como se fosse circuncisão. E automaticamente vai te conduzir um dia a cumprir um mandamento, que é o mandamento da própria circuncisão. Da mesma forma é isso aqui. Usar isso aqui e roubar, mentir, adulterar e fazer tudo quanto é outras coisas que Deus abomina, isso aqui não vale nada. Só se torna um objeto religioso que às vezes você pode atribuir a ele um poder sobrenatural que ele não tem. O poder está na obediência. E isso aqui é para nos lembrar de sermos obedientes. Então é curioso que para sair da maldição para a bênção, as pessoas tocavam nisso aqui, ó. E ao tocar nisso aqui, o que elas lembravam? Eu tenho que retornar para obedecer os mandamentos do meu Pai. Infelizmente, aqueles que se declaram terem sido curados e libertos pelo Messias são os mesmos que hoje ignoram completamente a profundidade do significado da cura que o Messias trazia nas bordas da sua vestimenta. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje. Espero que a transmissão tenha sido ok e que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Fico aberto aqui para perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Tem alguém vivo aí? Eu estou conectado. Se eu não estiver conectado, aí eu perdi tudo. Alguém vivo, por favor? Mande um oi. Ah, tá. O Patrick mandou um joinha. Patrick está vivo. Então, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma palavra para alguma coisa que quiser compartilhar com a gente, fiquem à vontade. Ou, caso contrário, se calem para sempre. E aí nós daremos como encerrado o estudo de hoje. E provavelmente amanhã não, na segunda-feira, nós vamos estar fazendo um outro estudo, no dia 29 de março de 2021. Estaremos fazendo um outro estudo do dia da Páscoa. Né? A Páscoa começa na noite de domingo, do pôr do sol de domingo até o pôr do sol de segunda. Nós estaremos celebrando o primeiro dia da festa dos pães ázimos, né? E é um dia de santa convocação,
portanto é um dia de estarmos em comunhão, adorando a Deus, aprendendo das coisas de Deus, e nós vamos, eu vou estar preparando aí um estudo para compartilhar com vocês na segunda-feira. Tá? Provavelmente começar um pouco mais tarde, porque o horário de verão aqui na Inglaterra começa a partir de hoje à noite, e então na segunda-feira já dá para mim fazer num horário um pouco mais tarde, que provavelmente por volta de 3 horas da tarde, horário do Brasil. A Valéria comentou aí que conseguimos acompanhar com algumas paradas, mas conseguimos. Tá bom, então vamos ver na hora que eu for ver o vídeo todo, eu vou ver se o que aconteceu, se deu algum problema. E aí eu tento ajustar na hora de postar no YouTube. O Tapias, excelente estudo, obrigado Tapias. Parece que a gente está com um delay aí bem grande, um atraso bem grande. Então eu vou aguardar aí mais um pouquinho e caso contrário, aí, se não vier mais nenhuma pergunta, comentário aí, a gente dá por encerrado o estudo de hoje. Silêncio. Eu acho que acabou. O Aleph falou que acabou. Ele quer brincar na sala. Ele quer a liberdade para fazer barulho aqui na sala. Então, gente, que Jeová abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Hoje, ao pôr do sol, então, a gente tem aí o dia que antecede o dia dos pães ázimos, né? E estejam aí preparando suas casas, colocando o fermento, as coisas levedadas para fora. Durante 7 dias nós comeremos pão sem levedo, sem fermento, né? E vamos estar fazendo um estudo aí um pouco a respeito disso na segunda-feira, como eu já disse, tá bom? Que Yeshua abençoe vocês, fiquem na paz, obrigado por terem participado aí até agora.